Todo mundo sabe que Deus tem onisciência. Falamos, Deus é onipotente. Mas Ele é mais do que onipotente. Ele tem a onisciência. Ciência significa saber de tudo com profundidade, tanto das mínimas coisas como das macro coisas. Nada escapa à onisciência de Deus. Ele sabe tudo. Tudo o que está acontecendo com um micróbio, uma bactéria, um inseto, com as demais criaturas e com todos aqui na terra. A ciência de Deus, a onisciência de Deus, lhe permite saber neste exato momento o que está acontecendo com cada um dos 8 bilhões de habitantes deste planeta. E mais, Ele sabe até o que cada um destes 8 bilhões de habitantes estão pensando. Ele sabe de todas as coisas, de todas as situações, de todos os fatos, nada lhe escapa, nada está oculto à onisciência de Deus. E aí este Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, Ele veio a este mundo em forma de homem. E Ele se despojou da sua glória. E começou a agir como homem, viveu como homem, enfim, se portou como homem, porém sem pecado. E aos 30 anos de idade, ele se batizou no Rio Jordão como se fosse um daqueles pecadores que se batizavam. Naquele momento em que ele saía das águas, o Espírito Santo, o Paráclitos, desceu sobre ele. E uma voz disse, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí Jesus começa como homem a sua jornada, mas um homem cheio do Espírito Santo. Um homem, um ser humano como eu e você, porém cheio do Espírito Santo. Até o dia que ele vai lá na igreja de Nazaré, e dão um livro para ele ler, e era um rolo comprido, a Bíblia naquela época não era dividida em capítulos e versículos, ele abre justamente na parte em que estava escrito pelo profeta Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a libertar os cativos, a dar vista aos cegos, a anunciar para os pobres o Evangelho e o ano aceitável do Senhor. E Jesus então parte para as missões. Ele tem que pregar no país inteiro. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Vai sentir fome, sede, cansaço, vai precisar dormir como qualquer pessoa, vai ter que se alimentar como qualquer pessoa, vai viver entre nós, porém um homem cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo vai usar pela primeira vez o dom da ciência, quando André traz até o Senhor Jesus o Pedro. O André foi buscar o Pedro lá em casa. Pedro, vem comigo. Eu conheci o Messias. Eu vou te apresentar para ele, Pedro. Eu vou te apresentar. Aliás, naquela época, o nome dele ainda não era Pedro, era Simão. Simão, meu irmão, eu vou te apresentar para o Messias. Eu o conheci, eu vou te levar até ele. Vamos comigo. E o Simão vai. Quando Simão está chegando perto de Jesus, antes que André abrisse a boca para dizer, Jesus, esse aqui é o meu irmão Pedro, não é? Antes que André abrisse a boca, naquele exato momento, Jesus se antecipa. Eu quero ler, poderia falar de cor, mas eu quero te mostrar na palavra. João capítulo 1, versículo 42. Eu quero te mostrar aqui na palavra.
João 1, 42. E André levou Simão a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. O dom da ciência foi usado por Jesus para dizer: o teu pai chama-se Jonas. E a partir de agora, Jesus diz: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus aqui mudou o nome dele. Imediatamente, no dia seguinte, Jesus estava passando, viu Filipe e disse para ele: segue-me. E o Filipe passou a seguir Jesus, incondicionalmente. Mas o Filipe ficou tão maravilhado que ele queria que o Natanael conhecesse Jesus. O Natanael era seu grande amigo. Eu quero que Natanael conheça Jesus. Eu vou levar o Natanael até Jesus. Natanael, eu vou te levar até o Messias, aquele que está prometido desde a época de Moisés, aquele grande rei aguardado. Vamos comigo. O nome dele é Jesus de Nazaré. O Natanael falou: de Nazaré? Aquele lugarejo pobre, miserável, de gente analfabeta, ignorante, de gente rude. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Filipe disse para o Natanael: vem e vê. Aí o Natanael, meio contrariado, com má vontade, né? Vai lá. Às vezes te chamam para vir para a igreja, você também veio meio contrariado, veio meio de má vontade, né? Mas depois que você chega aqui, na presença do Senhor Jesus, todos os mistérios são revelados. Você é surpreendido pelo Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu com Natanael. Quando o Filipe foi abrir a boca para apresentar o Natanael, eu vou ler aqui, veja o que aconteceu. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, eis aqui um verdadeiro israelita que guarda os mandamentos, que guarda a palavra, que não tem vida dupla, que é sincero na sua vida espiritual, que é guardador da lei de Moisés. Esse é um verdadeiro israelita que não tem enganação. Jesus olhou para o Natanael e, com o dom da ciência, imediatamente já viu quem ele era. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? O Natanael ficou surpreso. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. O dom da ciência. Você pode chamar de dom da visão, mas o dom da ciência te permite ver coisas. Natanael estava lá longe, fora do alcance da visão de Jesus. Jesus viu quando Filipe foi chamar o Natanael. E Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. O dom da ciência permite isso. Você ver coisas sobre outra pessoa que ela nem te contou. Saber da vida de outra pessoa quando ela nem abriu a boca para falar dela mesma. Isso acontece muito comigo. Eu vou orar por uma pessoa e eu começo a orar palavras que são todas referentes ao que a pessoa está vivendo. A pessoa nem me contou nada, nem conversou nada, nem falou nada. E eu faço uma oração que vai em cima de tudo o que está acontecendo com ela. Inclusive de ver que a pessoa tem AIDS ou câncer ou outra doença. O dom da ciência permite você ter ciência do que está acontecendo com outra pessoa. O Natanael ficou maravilhado. Puxa, como é que pode isso?
Eu nunca vi esse homem antes. Nunca conversei com ele, ninguém falou nada da minha vida para ele. E não é só isso, se tivessem falado da minha vida para ele, tudo bem. Mas como é que ele sabia que eu estava lá debaixo da figueira, num lugar escondido, fora do alcance da sua visão? Nessa hora Natanael cai de joelhos e diz: Senhor meu, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Jesus diz: só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. A partir de agora vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Reparou a colocação que Jesus fez? Natanael disse: Tu és o Filho de Deus. E Jesus diz: você vai ver isso sobre o Filho do Homem. Filho do Homem era o título messiânico do grande rei, mas ao mesmo tempo uma posição de humildade. Mas o dom da ciência fez com que Natanael imediatamente acreditasse em Jesus. Isso vai acontecer de novo. Jesus usar o dom da ciência como homem, viu? Não como Deus. E ele vai liberar a palavra da ciência. Isso vai acontecer de novo lá em Samaria, quando ao meio-dia os discípulos o deixam ali junto ao poço de Jacó e vão comprar comida, e Jesus está com sede e vem uma mulher tirar água do poço, e Jesus diz para ela: mulher, dá-me de beber. Ela viu que ele era judeu, ela fica assim nervosa, e ela era mulher. Mulheres não falavam com homens em público. Como que o Senhor fala comigo sendo eu mulher samaritana e sendo tu judeu? Como impedes água para beber? Jesus diz: mulher, se tu soubesses quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Atenção, mulher, se tu soubesses, mulher, se tu tivesses o dom da ciência, se tu tivesses o dom da ciência, se tu soubesses quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva para beber. O poço é fundo, o Senhor não tem como tirar a água daí. Como que o Senhor vai me dar água para beber? Ela não tem o dom da ciência. Como que o Senhor vai me dar água para beber? Ela não tem o dom da ciência, ela não entende o que Jesus está falando. Ela não tem conhecimento. Ela não tem ciência. Aí Jesus pacientemente diz: qualquer que beber da água deste poço voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque se fará no seu ventre uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. A mulher não tem o dom da ciência, ela não está entendendo. Senhor, me dá essa água sim. Eu quero beber essa água, porque eu não preciso mais vir aqui no poço tirar água. É muito chato esse trabalho de jogar o balde lá dentro, levantar o balde, carregar água para minha casa. Me dá essa água aí para que nunca mais eu precise vir aqui tirá-la. Aí Jesus usa o dom da ciência. Ele fala assim: chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque já tivestes 5 maridos... e o que agora tens não é teu marido. Você está entendendo? O dom da ciência. Você saber o que está acontecendo com a pessoa e quem é a pessoa. Esse dom é importantíssimo. Porque a pessoa pode até dizer uma coisa com a boca, mas se você tiver o dom da ciência, você vai ver, vai ter conhecimento do que realmente é. Do que realmente está acontecendo. Não tenho marido. Você já teve 5 maridos. Quem contou a minha vida para esse homem?
Quem foi o fofoqueiro? Não, mas ele não é morador daqui de Samaria. Ninguém aqui da vizinhança contou da minha vida para ele. Ele não é morador de Samaria. Ele é judeu. Ele está passando a caminho. Quem é que contou da minha vida para ele? E esta mulher fica tão entusiasmada que ela deixa Jesus ali e vai chamar os homens do vilarejo, as mulheres do vilarejo, e ela vem com aquela multidão atrás dela, dizendo: eu encontrei o Filho de Deus, eu encontrei o Messias. O dom da ciência é para isso. Natanael já declarou que Jesus é o Filho de Deus, e esta mulher está dizendo para os habitantes lá de Samaria que Jesus é o Filho de Deus. Vem comigo, vem comigo. E vai todo mundo ao encontro de Jesus. Aí Jesus começa a conversar com eles. E Jesus, que estava de passagem, fica 2 dias naquele lugar. E quando termina ali a estada de Jesus, os samaritanos da cidade inteira dizem para aquela mulher: mulher, já não é pelo teu dito que nós acreditamos nele, porque nós mesmos temos visto e ouvido que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A pregação da palavra da ciência para a pessoa. Eles viram que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. O dom da ciência é para isso, para o que for útil. Quando ele estava dentro de casa em Cafarnaum, e vieram tantos doentes que a casa ficou abarrotada, e 4 homens trazendo um paralítico numa cama não conseguiram entrar, abriram o telhado e desceram a cama do paralítico pelo teto, pelo telhado. Colocaram o paralítico na frente de Jesus, e tinha muitos escribas. Quem eram os escribas? Homens que faziam cópias à mão da Torá, da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, porque na época não existia gráfica. As Bíblias eram copiadas à mão. Os escribas, de tanto copiarem o Antigo Testamento, se tornaram conhecedores profundos de todos os versículos, de tanto que eles copiaram, eles memorizaram. E eles escutam Jesus dizer para o paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. E eles não dizem nada. Eles tão somente ficam pensando. Eles não dizem nada. Eu faço questão de mostrar esta palavra para você, porque é forte. É o dom da ciência. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 8. Vai comigo lá. Marcos, capítulo 2, versículo 8. Olha só. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Só estava no coração dos escribas. É a ciência, é o dom da ciência. Por que vocês estão pensando essas coisas? E por que vocês estão arrazoando essas coisas em seus corações? Então, o dom da ciência aqui estava sendo usado por Jesus. E Jesus está fazendo a passagem entre o Antigo e o Novo Testamento. Preste atenção agora, porque é importante e diz respeito a você. No Antigo Testamento, algumas pessoas receberam o dom da ciência, mas eram poucos privilegiados, poucos escolhidos. Porém, Deus, lá no Antigo Testamento, usa o profeta Joel, e ele declara que um dia ele vai dar para todo mundo os dons do seu Espírito Santo. Ele diz que ele vai distribuir e dar para todos. Quem quer os dons do Espírito Santo? Levante a mão. Então vá comigo no livro do profeta Joel, capítulo 2, eu vou ler o versículo 28. A promessa que foi feita 830 anos antes de acontecer. Deus demorou 830 anos para cumprir isso que está aqui, Deus falando: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Atenção, sobre toda a carne. Diga, é para mim também.
Está entendendo? É Deus falando. Isso não pode ser anulado. Isso não pode ser revogado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Para todo mundo, minha gente. Diga para mim também. Para mim também. Versículo 29, Deus falando: e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa palavra se cumpriu no dia de Pentecostes, quando Jesus enviou o Espírito Santo e lá no cenáculo batizou 120 pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Aí eles começam a ser usados com vários dons, os dons do Espírito Santo. 120 pessoas receberam, todos que estavam lá receberam. Os que desistiram e foram embora, deviam ser 500 pessoas ali, mas 380 não aguentaram esperar, não tiveram paciência, não tiveram firmeza, mas todas que estavam ali, todos receberam o Espírito Santo. Por isso que Deus prometeu: eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Diga: sobre mim também, porque eu vou perseverar. Porque o Espírito Santo é para quem persevera, não é para quem faz turismo espiritual, não. Para quem visita na casa de Deus, não. O Espírito Santo é para quem o busca de verdade. É para quem permanece, para quem persevera, para quem fica firme. E todos ali, diz a palavra, exatamente assim. Exatamente, Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, chegou ali o Espírito Santo. Mas e na prática a palavra da ciência? Como é que é? A capacidade de olhar para uma pessoa e saber tudo o que está nela. Saber tudo o que está oculto. A palavra da ciência, o dom da ciência. Aconteceu já na igreja, Jesus já tinha subido aos céus, e o Pedro estava liderando a igreja juntamente com João e os outros apóstolos, e o povo estava muito feliz com os milagres e maravilhas que Deus operava pelos discípulos. A igreja foi crescendo muito e começou um movimento de doação de coisas para que o evangelho fosse cada vez mais longe, para que as pessoas fossem enviadas. E as pessoas nesse movimento de euforia começaram a vender propriedades, casas, terrenos, campos, bens, e traziam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. A igreja começou a crescer muito. E teve um casal que achou bonito vender uma propriedade e colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos. E esse casal chamava-se Ananias e Safira, o marido e a mulher. E eles venderam um campo, e quando ficaram com o dinheiro na mão, que era para levar aos pés dos apóstolos, o Ananias olhou para a esposa dele e disse: Safira, é muito dinheiro para dar na igreja, né? Vamos guardar um pouco aqui em casa e vamos levar para o Pedro só uma parte, porque ele não sabe por quanto a gente vendeu a propriedade. Ele não sabe o valor da venda. Vamos guardar um pouco aqui para a gente, e a gente leva esse dinheiro, essa outra parte para lá. Mas o propósito era colocar todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas o diabo entrou ali no meio e fez ele mudar o propósito com Deus. Então eu estou indo para a igreja, Safira, eu vou terminar umas coisas aqui em casa, eu vou depois. Aí o Ananias foi para a igreja, levando aquele dinheiro. Era bastante. Aí o Pedro estava lá no altar, ele colocou o dinheiro aos pés de Pedro. Quando ele pôs o dinheiro, eu quero te mostrar o dom da ciência se manifestando em Pedro. Vamos comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler o versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O Ananias levou um choque.
O que Pedro está manifestando nessa hora? O dom da ciência. E o dom da ciência revelou para Pedro que o próprio Satanás estava naquele negócio. Junto com Ananias, junto com Safira, o próprio demônio. Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do dinheiro daquela venda? Pedro diz, versículo 4, guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram este negócio, ouviram isto. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. Palavra da ciência. Pedro, naquele momento, viu tudo o que estava acontecendo e custou caro para Ananias. Mas, infelizmente, vai custar mais caro ainda. A Safira está lá em casa, deixa eu guardar direitinho esse dinheiro, né? Que a gente segurou aqui, deixa eu guardar direitinho. Estou indo para a igreja para encontrar o meu marido, encontrar o Pedro. Foi para a igreja. Pedro pergunta para ela, me diga, Safira, foi por tal e tal valor que vocês venderam a propriedade? E ela confirmou todas as mentiras do marido. Veja como é sério o dom da ciência. Versículo 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes, combinastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. O dom da ciência é muito sério, preste atenção nisso. Ele te dá a capacidade de saber as coisas. Neste exato momento, eu uso o dom da palavra da ciência para dizer a você, eu sei disso, eu tenho conhecimento, para dizer a cada pessoa aqui, que se você entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, todos os teus pecados serão perdoados, o teu passado apagado, e você vai herdar a vida eterna. Essa é a palavra da ciência. Fique sabendo disso. Tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vamos ficar todos de pé. A palavra da ciência diz coisas que você nem imagina. Por exemplo, eu estou lendo a palavra, já li esse trecho várias vezes, de repente, opa! Estou tendo um conhecimento novo sobre esse mesmo trecho que eu já li várias vezes. É a palavra da ciência. Com a palavra da ciência, às vezes você vai dizer coisas que não saíram do teu cérebro, nem da tua imaginação, nem do teu pensamento. Não se trata de adivinhação. Eu olhar para uma pessoa e saber que ela está com câncer ou com AIDS, isso não é adivinhação. É a palavra da ciência, é o dom da ciência. Como Deus é onisciente e você tem o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo é Deus, não é que você se torna onisciente, porque isso é só Deus, mas Ele te dá parte da ciência. Deus tem ciência de tudo, você passa a ter parte da ciência, de saber de todas as coisas. A palavra diz, buscai com zelo os melhores dons, então busque o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Busque falar em línguas e busque os dons do Espírito Santo. São 9 dons. Palavra da sabedoria, palavra da ciência,
Dom da fé, dons de curar, dom de operar maravilhas, dom de profecia, dom de variedade de línguas, dom de interpretação das línguas e dom de discernir os espíritos. Todos eles são ótimos, todos eles são úteis, mas o Espírito Santo é quem distribui, é Ele quem decide para quem Ele vai dar. Porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus só vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele tira os vícios, Ele tira as manias que são erradas, Ele tira os comportamentos errados, Ele santifica a nossa vida. Aí, se a pessoa persevera com Jesus na santificação, se a pessoa persevera nessa busca de santidade, se ela resiste ao pecado, não que ela não peque, não é isso. Mas se o Senhor Jesus observar que a pessoa que Ele salvou está o tempo todo lutando para não pecar, isso é santificação. Ele vai investir nesta pessoa. Mesmo que a pessoa eventualmente cometa alguma vacilada ou deslize, Ele vai investir nessa pessoa. Porque o que Ele quer ver é que a pessoa continua buscando a santificação. Nós estamos vivendo uma época tão complicada e difícil que os crentes se mundanizaram, estão fazendo coisas erradas aos montes e frequentando as igrejas e pensam que são salvos e querem o Espírito Santo. Os crentes a gente vê nas igrejas fazendo as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Hoje você não sabe mais quem é servo de Deus e quem não é, porque todo mundo se passa por servo de Deus. Mas Deus, Ele tem a onisciência, Ele olha e sabe se é ou não. Jesus dizia para os discípulos: um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas. Ele tem o dom da ciência, ele sabe. A vida cristã não é brincadeira não, minha gente. Tem que ser levada a sério. A pessoa diz: eu sou evangélico. Desde quando? Desde quando é isso que Jesus requer de você, que você diga que é evangélico, evangélica? Você acha que o fato de você dizer eu sou evangélico, isso já garante que você é salvo? Os evangélicos estão fazendo o mesmo que as pessoas do mundo fazem e pensam que são salvos. Jesus não quer que você fique enchendo a boca e dizendo: não, eu sou evangélico, eu sou evangélica. Jesus quer que você encha a sua boca e diga: eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou firme na presença do Senhor. Eu aguardo novos céus e nova terra. Esse mundo não me vence, esse mundo não me corrompe, esse mundo não me desvia, porque eu estou firme aos pés do Senhor. Eu estou firme na presença de Deus e eu estou buscando o Espírito Santo. E eu quero os dons do Espírito. Eu quero ser uma pessoa transbordante da presença de Deus. É isso que Jesus Cristo requer hoje de cada pessoa. Jesus Cristo, Ele pode até restaurar. A pessoa andou levando a vida assim meio de qualquer maneira, já é até batizada nas águas, mas Jesus pode restaurar a pessoa. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e que prepara o nosso corpo para ser o templo vivo do Espírito Santo. Quando o corpo estiver pronto, Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando você tiver o Espírito Santo não do lado de fora, mas do lado de dentro, aí você vai começar a buscar os dons do Espírito Santo. Hoje você diz para um evangélico: vem quarta-feira aqui buscar o Espírito Santo, ele vira o rosto. Ele não dá nem bola para o Espírito Santo, ele fecha a cara, ele disfarça, ele muda de assunto, ele não vem. O Espírito Santo está abandonado, está largado. Quem que está dando bola para o Espírito Santo? Quem que está se importando com ele? Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso, em que o amor está esfriando.
por causa da iniquidade. A iniquidade lá fora está se tornando tão comum que o fato dela ser tão comum, muitos estão praticando achando que é normal. E Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, esfriará. É hora de você reverter esse esfriamento. É hora de você tirar esse congelamento da tua vida espiritual. É hora de você acordar e combater este gelo, esta frieza espiritual, combatê-la com o fogo do Espírito Santo de Deus. É a hora de você se aquecer nas brasas do altar, se encher da presença do Espírito Santo. A tua vida precisa ser consertada. E quem não entregou a vida para Jesus e quer ser salvo, tem que entregar a vida para Jesus. Atenção, tem que entregar a vida para Jesus. Entregar e perseverar. Entregar e perseverar. Não adianta entregar e vai lá fora, faz tudo errado de novo. Entregar e perseverar. Ficar firme com Jesus. Eu vim de longe. Você sabe que eu sou de São Paulo. Mas o Espírito Santo me mandou aqui para Recife. Porque Ele olhou para você. Acredite em mim. Ele te escolheu. Entre tantos milhões de habitantes desse estado, Ele escolheu você. E Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer te restaurar, apagar o teu passado e te encher com o Espírito Santo. Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Ele quer dar hoje para você a alegria, a certeza da vida eterna. É só Ele que pode dar a vida eterna. É só Ele. Se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai viver o milagre da salvação. E eu te garanto, foi por causa disso que Ele morreu. Jesus não morreu na cruz para curar os doentes, para expulsar demônios, não. Ele morreu na cruz para salvar. O que Ele mais quer é salvar. E eu vim de longe porque Ele quer te salvar. Eu viajei muito porque Jesus mandou eu te dizer: eu te amo, eu quero te salvar. É por tua causa que Ele me mandou aqui. É tão fácil ser salvo. Atenção. Hoje é tão fácil ser salvo. Basta erguer a mão assim e dizer: eu recebo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Fácil desse jeito. Quem quer ser salvo? Quem quer receber Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergam as mãos. Em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá. Os que ergueram as mãos, vem para cá. Pede licença e vem. Não são só eles, não. Deus me mandou aqui para te resgatar, para te buscar. Vem para cá, vem para frente também. Está sentindo o desejo de vir? Isso, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Isso, vem. Está sentindo o desejo? O Espírito Santo está te chamando, então, oh, glória, vem. Mas tem mais. Foi por você, foi por tua causa. Vem aqui para frente. Enquanto você está aí vacilando, eu quero chamar as pessoas que dizem: Pastor João Ribe, eu quero consertar a minha vida com o Senhor. Reconheço que não estou fazendo como deveria fazer. Em muitos e muitos momentos eu vacilei e eu quero pedir perdão a Deus. Eu quero paz na minha consciência. Eu quero que o meu corpo seja preparado pelo Senhor Jesus para ser o templo vivo do seu Espírito Santo.
Eu quero que Ele me purifique de todo o pecado. Eu quero que Ele retire de mim tudo que está me atrapalhando. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Vem mais, vem mais, vem mais. Filhos pródigos e filhas pródigas. Não é hora de se afastar da presença do Senhor. Hoje em dia as pessoas pensam que podem ir para o céu sem tomar Santa Ceia, sem estar ligada ao corpo de Cristo, sem pertencer à igreja. Eu vou dizer para você que denominação não salva mesmo, mas a igreja de Cristo é a que vai subir. E o Evangelho diz que todos nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja dos salvos. A igreja daqueles que são salvos. Por isso que uma pessoa não pode ficar fora do corpo. A pessoa se afasta da igreja, não está vindo mais, não frequenta mais as reuniões. A pessoa esfriou, está afastada, mal ora, mal jejua, sei lá. Não tem mais leitura da palavra. A pessoa esfriou. Ô filho pródigo, Jesus está voltando. Filha pródiga, Jesus está voltando. Você tem que voltar para Jesus antes. Você que não tem igreja nenhuma, eu quero orar por você. Porque Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Se eu fizer uma oração aqui, eu vou te ligar ao corpo de Cristo. O membro fora do corpo apodrece. Viu? O membro fora do corpo apodrece. Essa minha mão é maravilhosa, usa a minha aliança, segura a faca quando eu vou comer, segura o meu microfone. Mas se eu perder essa mão que é tão boa, tão útil, o meu corpo sobrevive, mas a minha mão fora do meu corpo, ela apodrece. Por isso que Jesus disse, o que ligardes na terra será ligado no céu. Se eu fizer uma oração aqui te ligando, você vai receber vida novamente. Pastor Jorimbe, eu quero esta oração. Então vem aqui para frente, por favor. Quem quer esta oração, sai do seu lugar e vem para cá. E enquanto você está vindo, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E eu quero falar com você que está assistindo pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou pelo podcast João Ribe, ou pelo youtube.com/joanribe. Entrega a vida para Jesus, volta para Jesus, se conserta com Ele, Jesus está voltando. Quer entregar a vida para Jesus agora? Se ajoelha ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E se não for possível se ajoelhar, porque você está em trânsito ouvindo esta mensagem no celular, ou se você está num hospital e não tem como se ajoelhar, então coloque a mão direita sobre o teu coração. Pastor João Ribeiro, eu estou dirigindo, a mão direita sobre o teu coração. Põe tua mão direita assim. Parabéns, ela ajoelhou, hein? Parabéns. Glória a Deus. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Neste momento, a tua palavra me deu ciência dos acontecimentos. E a tua palavra disse que se eu me arrepender e te receber, o Senhor perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, apaga o meu passado e me dá agora a certeza da minha salvação. E é por isso, Senhor, que eu estou de joelhos. Eu preciso do teu perdão e da tua salvação, e também preciso do teu Espírito Santo para me ajudar a perseverar até o fim, nesses dias difíceis, nestes últimos dias. Eu preciso do teu Espírito Santo para me fortalecer, para me animar, para me guiar e para me encher com a tua presença. Então, Senhor, faz isto por mim, me abençoe, me dá esta certeza, me dá esta garantia. Eu tenho esse direito, porque eu declaro diante do céu, diante da igreja e até diante do inferno, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente
exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.